Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E hoje nós vamos com lâmpada para os pés. E vocês já sabem o versículo que nós vamos ler. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos. Quando nós estamos mesmo em casa, quando a gente chega na rua, à noite, que está tudo escuro, a primeira coisa, não, a primeira não, a segunda coisa que a gente faz, que a primeira é trancar a porta. E a segunda coisa que a gente faz é o quê? Acender a luz. A gente acende a luz para a gente entrar, tal, para ver como tá, e sentimos seguros em casa. E a palavra do Senhor, ela vem dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, que é aquele que nos guia, que clareia o nosso caminho para nos guiar. E a palavra do Senhor, ela no seu todo, ela tem mensagens para todas as ocasiões, para todos os momentos. Ela vai falar a respeito da paciência que você tem que ter, do perdão que você deve liberar, da forma que você tem que agir com o ímpio, da forma que você tem que agir com aqueles que te traem. Nossa, a Bíblia tem tudo. Tem aquele momento, até a instrução para quando você vai arquitetar, quando você vai construir alguma coisa, até nisso a Bíblia fala que nós devemos sentar, calcular o valor da torre. Ela fala bem assim, para que nós não possamos exagerar e ficar no aperto. Até isso a Bíblia nos instrui. Então, a palavra do Senhor, quando ela fala assim, eu sou luz para o caminho de vocês, a minha palavra, ela é luz, a minha palavra, ela ilumina os caminhos de vocês. Porque é justamente isso que ela faz em nossas vidas. Quando nós não precisamos fazer como muitas pessoas que levanta e a primeira coisa que eles fazem é ir olhar o horóscopo. E pasmem, tá? Pasmem. Tem crente que lê o horóscopo. Sim, lê o horóscopo. Eu fico tentando entender qual é a preocupação de um cristão em ficar lendo o horóscopo, em acreditar nessas coisas. Se a própria Bíblia está aqui, ó, para dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, que Ele vai cuidar de você. Olha, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Olha, tem de tudo, gente. A palavra do Senhor, ela tem de tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para o fortalecimento, para, sabe, naquele momento de desespero, e você abre, você encontra, e aquele momento de decepção, você abre, você vai lá, você encontra um texto, e tudo que você precisa na palavra do Senhor tem. Então não é para nós cristãos, isso é para nós cristãos. Não há necessidade de buscarmos outra fonte. Não há necessidade de irmos a livros de autoajuda. Você pode ler, não é proibido. Pelo amor de Deus, não vou falar que, eu vi uma irmã falando tal que é proibido. Não, não é proibido. Você pode ler. Eu também leio, é legal, é gostoso, é uma leitura agradável. Te dá até um certo ânimo assim, mas nada é comparado à palavra do Senhor. Nada se compara àquilo que as Escrituras foi nos deixado. Nada se compara àquilo que Deus inspirou. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo para que nós possamos ser guiados por ela. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu sou a luz, eu sou aquele que te dá um ânimo, eu sou aquele que te revigora, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que estou contigo todos os dias. E quando você precisar, é só chamar, é só clamar. E quando você precisar falar, Senhor, hoje eu quero ter um dia, eu quero ter um momento, só eu e o Senhor. Fala comigo. A palavra do Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar. E nós falamos horrores nas nossas orações. Mas quando é a vez de Deus falar conosco, nós fazemos o quê? Fechamos a Bíblia e amém, Senhor. Deus não vai falar comigo mesmo. Mas Deus está ali, ouvindo você falar para depois ele falar. Ele não vai te interromper no seu coração. Vamos lembrar de Jó. Quando Jó começa a falar com o Senhor, então de repente o Senhor se levanta e fala, agora unge os lombos, porque eu vou falar com vocês. E Deus começa então a falar. Gente, eu costumo dizer assim, que se Deus fala uma coisa daquela para mim, eu simplesmente já falo, não, Deus, não, Deus, ok, pode parar por aí. Não, eu já entendi. Gente, a primeira pergunta que Deus faz para Jó já destrói ele ali. Lembrando que Jó não estava blasfemando contra Deus. E os seus amigos ali falando, mas ele não blasfema contra Deus. No capítulo, lá em Jó, no capítulo 38, Deus começa, no final da palavra de Eliú, que Eliú exalta a majestade de Deus. Então ele fala da grandeza, ele fala de tudo, ele engrandece o nome do Senhor, maravilha, e fala da sua voz e tal. No capítulo 38, Deus então começa a falar. E o Senhor então começa a convencer a Jó da sua ignorância. E depois disso, Deus fala assim, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinja, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí começa a pedrada. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se terás entendimento. Gente, aí você vai lendo, para não ficar muito longo o vídeo, eu não vou ler para você, mas lê só esse capítulo e vai lendo até o 42, que é o final de Jó. E você vai ver. Nessa primeira pergunta, eu sei que Deus não queria uma resposta, que já sabia que ele não ia ter. Mas no fim, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veio a grandeza do nosso Deus. Então você quer ter alento, você fala assim, Senhor, o que eu preciso? Aqui, a Bíblia Sagrada. Ela está aqui para nos ensinar, para nos ajudar em nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe e você possa ter um dia abençoado na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.